Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Acadêmicos. Eu sou Irlândio Salles, o seu professor de Química. A nossa aula tema de hoje é balanceamento íon elétron em meio ácido, pH menor do que 7. Os objetivos da nossa aula são bem claros. Compreender os processos para se balancear uma equação química pelo meio íon elétron, compreender como se define uma solução, identificar as espécies químicas que sofrem oxidação e redução, identificar o cátodo e o ânodo na reação, compreender a divisão da reação global em semi-equações. Definição: o método do balanceamento íon elétron baseia-se em subdividir a equação global em duas semi-reações, uma de redução e a outra de oxidação, para assim balancear-se as espécies químicas que não estão ligadas a hidrogênio ou oxigênio. Em seguida, adiciona-se a água em um dos lados, seja dos reagentes ou dos produtos. Posteriormente, íons H+, ou OH-, e por fim os elétrons a fim de balancear as cargas nos produtos e reagentes. Alguns conceitos se fazem importantes para melhor compreendermos a nossa aula. O primeiro é a equação global. A equação global, como visto em outras aulas, ela não se preocupa com os processos intermediários da reação. Ela preocupa-se em apenas demonstrar os reagentes e os produtos. Um ponto-chave é os íons. Os íons eles podem existir sendo catiônicos ou aniônicos. Os íons catiônicos possuem cargas positivas. Os íons aniônicos possuem carga negativa. O meio aquoso. As nossas reações, elas podem acontecer em meio ácido ou meio aquoso. Cátodo e ânodo. O cátodo ele sofre redução e o ânodo sofre oxidação. Posteriormente, durante a nossa aula, iremos conseguir identificar qual é o cátodo e o ânodo na nossa reação. Bom, pessoal, para darmos continuidade e melhor compreendermos a nossa aula, teremos que dar aí 6 passos. São eles: dividir a equação global em semi-equações, balancear os átomos que não são hidrogênios ou oxigênio, acrescentar H2O do lado oposto à espécie química que está ligada ao átomo de oxigênio, acrescentar H+ do lado oposto ao H2O, acrescentar os elétrons de maneira a balancear as cargas, sejam nos produtos ou reagentes, e por último somar as semi-reações balanceadas. O primeiro passo é dividir a equação global em duas semi-reações. A nossa reação ela acontece em um meio ácido, no qual o pH é menor do que 7. Inicialmente, eu tenho aqui a minha equação global, a qual eu irei subdividi-la em duas semi-reações. Eu vou inicialmente pegar a espécie aqui cromo 2O7 2- e escrever sua semi-reação. A semi-reação dessa espécie fica o seguinte: cromo 2O7 2-, ela vai reagir com o iodo produzindo cromo 3, como está mostrado aqui. A segunda semi-equação é do iodo. O íon iodo, em meio aquoso, vai reagir com o cromo 2O7 2-, produzindo IO3-, ok? Como identificado na nossa equação. Segundo passo, iremos balancear e somar as semi-equações. Eu já deixei as equações organizadas, aqui eu tenho a primeira semi-equação e aqui a segunda, e aqui é a equação global. Eu vou inicialmente pegar a equação do cromo. Após pegar a equação do cromo, eu tenho cromo 2O7 2- produzindo cromo 3. Inicialmente eu irei balancear os átomos que não estão ligados aqui ao oxigênio, que é o cromo. Deste lado aqui eu tenho apenas 1 e aqui 2, então eu vou colocar um 2 desse lado. 2 cromos do lado dos produtos, 2 dos reagentes. Posteriormente eu tenho que adicionar água. Aqui eu tenho 7 átomos de oxigênio, então tenho que colocar 7 moléculas de água. Mas professor, por que 7 moléculas de água? Porque 7 vezes O é igual a 7 átomos de oxigênio, ok? Em seguida, eu vou adicionar os átomos de hidrogênio. 7 vezes 2 dá 14 átomos de hidrogênio.
Então, vou colocá-los do lado oposto da equação. 14 átomos de hidrogênio desse lado, 14 átomos de hidrogênio desse lado. Agora eu tenho que calcular a carga. Vamos lá, 14 cargas positivas menos 2 dá igual a 12 cargas positivas do lado dos reagentes. 2 vezes 3 mais dá 6 mais, ou seja, temos 6 cargas positivas do lado dos produtos e 12 cargas positivas do lado dos reagentes. Então, como o elétron ele possui carga negativa, eu tenho que acrescentar do lado dos reagentes 6 elétrons. Acrescentando esses 6 elétrons, vamos calcular. 6 elétrons mais 14 cargas positivas vai ser igual a 8 cargas positivas. 8 cargas positivas mais 2 elétrons, que é negativo, dá exatamente 6 cargas positivas. Assim eu fico com 6 cargas positivas do lado dos reagentes e 6 cargas positivas do lado dos produtos. Dando continuidade, eu posso identificar que ela é uma semi-reação de redução. Por quê? Simples. A redução, a equação, o átomo recebe elétrons. Então, os elétrons estão do lado dos reagentes. Se eles estão do lado dos reagentes, eles estão sendo somados após a reação para o outro lado. Sendo assim, o átomo está recebendo os elétrons. Ele está reduzindo. Logo, nós temos uma reação de redução. Sendo assim, ele é o cátodo da nossa reação. Dando continuidade, agora eu vou pegar a segunda semi-equação. Em seguida, eu vou acrescentar água do lado oposto aqui, ó, ao oxigênio. Tenho 3 átomos de água, 3 vezes O, 3 átomos de água. Porém, eu tenho 6 átomos de hidrogênio, então eu vou colocar do outro lado 6 átomos de hidrogênio. Vamos calcular as cargas. Uma carga negativa, porém, uma carga negativa mais 6 cargas positivas é igual a 5 cargas positivas. Então, para balancear, eu tenho que colocar do outro lado exatamente 6. Coloquei 6 elétrons. 6 elétrons mais 6 cargas positivas é igual a 0, sobrando apenas uma carga positiva do lado dos produtos e uma carga positiva do lado dos reagentes. Sendo ela, então, uma semi-reação de oxidação. Como eu sei? Simples. Aqui, ó, eu tenho os elétrons e após a minha reação, eu estou perdendo os elétrons. Sendo assim, é uma reação de oxidação e essa parte aqui da nossa equação é justamente o ânodo. Como podemos observar, nós temos o cátodo e o ânodo. No cátodo, nós temos a redução e no ânodo, a oxidação. Terceiro passo, somar as semi-reações. Vou colocar as duas semi-reações aqui, já acrescentadas, dos elétrons. Então, eu tenho 6 elétrons desse lado, 6 elétrons desse lado. Bem, pessoal, aqui nós podemos ter qualquer número, viu? Podemos ter 2, 3. Quando nós temos elétrons diferentes, aqui números diferentes, nós temos que multiplicá-los por um número inteiro, de forma a obter o mesmo número de elétrons, tanto em cima quanto embaixo. Então, 6 menos 6 igual a 0. Elétrons dá nada. Próximo aqui, 14 mais. Aqui eu tenho 14 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho 6. 14 menos 6 é igual a 8 átomos de hidrogênio. Dando continuidade aqui, eu tenho cromo 2O7. Então, vou repeti-lo, porque eu não tenho aqui com que somá-lo. Cromo 2O7. Em seguida, eu tenho 3 moléculas de água deste lado e 7 moléculas de água deste lado. 7 menos 3H2O vai ser exatamente igual a 4H2O. E dessa vez eu tenho que colocar deste lado aqui, porque a maior quantidade que sobra após a subtração é do lado dos produtos. Compreendido? Em seguida, eu vou somar o iodo. O iodo aqui, repito o iodo.
Em seguida, repito o cromo. E por último, repito o IO3-. Sendo assim, pessoal, a nossa equação global já está formada e balanceada. Agora nós iremos verificar. Átomos de hidrogênio, eu tenho 8 átomos de hidrogênio nos reagentes e 8 átomos de hidrogênio nos produtos. Vejam só. 4 vezes 2, 8. 8 hidrogênios. 2 átomos de cromo, 2 átomos de cromo. Para o átomo de oxigênio, eu tenho 7 átomos de oxigênio do lado dos reagentes e 7 átomos de oxigênio do lado dos produtos. Vamos contar. 3 mais 4, 7. E por último, o átomo de iodo. O átomo de iodo, eu tenho um átomo de iodo do lado dos reagentes e um átomo de iodo do lado dos produtos. Bom, pessoal, como podemos observar, nossa equação ela está corretamente balanceada, sendo ela balanceada em meio ácido, pH menor que 7, pelo método do íon-elétron. Bom, o que estudamos na aula de hoje? Na aula de hoje, vimos mais uma vez o conceito da equação global. Vimos também um conceito novo, que é justamente o catiônicos e aniônicos, os íons. Catiônicos possuem carga positiva, aniônico possui carga negativa. A redução é o ganho de elétrons de uma espécie química, o oposto da oxidação. Podemos ver que a nossa equação ou reação pode acontecer em meio aquoso, sendo ele ácido ou básico. E também vimos o cátodo e o ânodo. No cátodo nós temos a redução e no ânodo a oxidação. Sendo o cátodo, nós temos justamente o ganho de elétrons. E no ânodo, que é a oxidação, nós temos justamente a perca de elétrons. Bom, na nossa próxima aula, pessoal, nós iremos estudar balanceamento íon-elétron em meio básico, pH maior que 7. Bom, acadêmicos agradece a sua atenção aí, esperamos que todos tenham gostado, pedimos aí o seu like, se você não gostou, dá o seu dislike aí, que é a sua opinião, e é isso aí, pessoal, até a próxima aula e bons estudos!